Fisiologia da Alma, capítulo 25, livro transmitido pelo espírito Ramatiz ao médium Hercílio Mais. Então vamos a uma pergunta aqui desse capítulo 25. A primeira pergunta do capítulo 25. Mas Allan Kardec registra no livro dos Espíritos, em seguida, a pergunta 723. Olha, antes de mais nada, esse estudo aqui não é para quem não acredita na reencarnação, não é para quem não acredita na vida do espírito depois da morte do corpo físico, né? Ou quem quer até saber alguma coisa sobre isso e ainda não sabe, porque esse aqui é um estudo bem avançado, apesar de ser um livro bem antigo, mas que pouca gente procurou ver, né? Que ele é Fisiologia da Alma. E é um espírito duro, ou melhor, é um ensinamento duro para quem está assim, muito arraigado às coisas do mundo material. Tá? Não estou dizendo que eu sou bom, melhor do que ninguém, não sou. Desculpe falar assim, mas para deixar bem claro, eu sou um bosta igual qualquer um outro aí. Sou um espírito comum, só que eu sempre me interessei por essas coisas e acredito na vida após a morte. Tá? Então vamos lá. Pergunta. Allan Kardec registra no livro, mas aqui já é uma pergunta já questionando o Ramatiz, né? Mas Allan Kardec registra no livro dos Espíritos, em seguida a pergunta 723. Esse livro, vocês podem encontrar, baixar ele pela internet aí, o Livro dos Espíritos. Ele tem uma edição bem antiga, está gratuita aí na internet, né? Então vocês podem baixar ou comprar numa livraria espiritualista. Então essa pergunta 723 é a seguinte resposta do espírito comunicante a respeito desse assunto que a gente está discutindo aqui. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. E o espírito completa essa resposta conceituando que o homem tem que se alimentar com o que realmente a sua organização, fecha parente aqui, né? Que dizeis agora a esse respeito? Quer dizer, o questionamento aqui, e o livro é sobre isso, pelo menos esses capítulos, né? A alimentação carnívora e o vegetarianismo, o mal que ele faz ao corpo físico e o corpo astral. E os motivos já nesses 25 capítulos, nós já estudamos aqui, esse é o 25, nos 24, já está bem descrito lá o mal que faz, tanto ao corpo físico como ao corpo astral, né? Que é um dos nossos corpos. O espírito é uma energia. Tá? É um assunto muito complexo, não dá para explicar aqui em poucas palavras. Nós temos 7 corpos. Então, nós estamos usando o corpo físico aqui, mas entre esse e o corpo astral tem um outro corpo chamado duplo etérico, é onde fica as portas dos chakras, né? Que são os campos de energia, ou as portas de energia que alimentam o nosso corpo físico. Né? Mas vamos em frente. A pergunta aqui é sobre o questionamento da questão 723 do Livro dos Espíritos. Responde Ramatiz. Né? Porque lá a ideia dessa pergunta aqui é que a gente tem que comer carne porque o corpo... Mas já foi explicado aqui que Deus não é inconsequente. À medida que o homem vai evoluindo, ele vai vendo que ele pode se alimentar de coisas mais sutis, que nós não precisamos matar um animal, que é um outro espírito ainda no estado inferior, para se alimentar daquele cadáver. Então, vamos lá. A Matiz explica aqui. O conceito ao pé da letra de que a carne alimenta a carne está desmentido pelo fato de que o boi, o camelo, o cavalo, o elefante,
como espécies vigorosas e duradouras, são avessos à carne e não se ressentem da falta das famosas proteínas provindas das vísceras animais. Está certo que esses animais, eles vêm há milhões de anos fazendo esse tipo de alimentação. Então, a nossa ideia aqui é dizer que ninguém queira sair da carne do dia para a noite se não está preparado. Vai deixando paulatinamente, diminuindo, trocando por outros tipos de alimento, inclusive mantendo o peixe, né? Os animais do mundo aquático, eles fazem muito menos mal ao corpo humano do que os mamíferos e os outros tipos aí. Bom, quanto ao de que o homem perece quando não se alimenta de carne, Deus mostra a fragilidade da afirmação, obrigando por vezes um ulceroso, uma pessoa que adquiriu uma úlcera, à beira do túmulo, a viver ainda alguns lustros, né? Alguns 15 anos, quinquênios, né? 15 anos, e 15 anos por aí, sem ingerir carne. Né? Se o enfermo sobrevive evitando a carne, por exemplo, muita gente passa meses, até anos, se alimentando só de soro e não morre. Está lá pendurado numa seringa, né? Em coma lá, anos, e não morre. E às vezes volta à vida, né? Quando o planejamento divino assim requer. Bom, se o enfermo sobrevive evitando a carne, por que há de perecer quem é são? Né? Quanto à afirmativa de que o homem deve alimentar-se conforme reclame a sua organização, não há dúvida alguma, pois enquanto a organização bestial de um Nero pedia fartura de carne fumegante, Jesus se contentava com um bolo de mel e um pouco de caldo de cereja. Também o corpo de Jesus era fluídico, né? Então, ele naquele tempo, na verdade, quando o alimento era aparentemente ingerido por ele, o mecanismo que ele tinha poder já desfazia toda aquela matéria desse plano aqui. Então, na verdade, Jesus não precisava se alimentar. Se muitos espíritos na Índia, né? Gurus, tem gente que se alimenta da energia prana. Mal bebe água. Então, Jesus nem precisava desse tipo de coisa, mas ele fazia isso por humildade, para parecer humano. Porque se um Deus, como Jesus já podemos dizer isso, Jesus já evoluiu tanto que ele já podia dizer, eu sou um com o Pai, um Deus. Né? Claro que Jesus não é o Deus criador de tudo, ele é filho igual a nós, só que ele evoluiu tanto que já está lá na ceucitude. Vamos lá. Assim como não haveria nenhum proveito espiritual para Nero se ele deixasse de comer carne, de modo algum, Gandhi careceria mais do que um copo de leite de cabra para sua alimentação. Quer dizer, Gandhi se alimentava com um copo de leite de cabra. Mas é um espírito, está no outro patamar. Na pergunta 724, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec consultou o mesmo espírito sobre se será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação. Ao que o mentor espiritual respondeu, sim, se praticar essa privação em benefício dos outros, evidenciando, portanto, aos espiritualistas que há mérito em se deixar de comer carne, pois isto resulta em benefício do animal, que é um irmão menor. Olha, eu conheci uma pessoa que
que de repente queria, né, se transformar espiritualmente e parou de comer carne de repente. Só que ele não substituiu e não teve um método. Então ele começou a emagrecer, a definhar. Não pode ser assim. Nosso corpo humano passou milhões de anos para chegar hoje no que é. Então a gente tem que ir devagarinho. Entendeu? Só a nossa intenção, porque Deus julga o que está dentro de nós, não é nossa aparência. Não é o que entra pela boca, é o que sai. É o que está no espírito. Então vamos lá. Pois isto resulta em benefício do animal, não matá-lo para comer, que é um irmão menor. Este pode, assim, continuar a sua evolução estabelecida por Deus, livre da crueldade dos matadouros, charqueadas, né, frigoríficos, matanças domésticas, por aí afora, né, açougues. A alimentação vegetal fica, pois, definitivamente endossada pelos ensinamentos espiritualistas, porque a privação da carne, por parte do homem, este se enobrece e o animal se beneficia. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos, quando fala lá no subtítulo da lei da destruição, elimina-se qualquer dúvida a respeito quando Allan Kardec indaga sobre se entre os homens existia sempre a necessidade da destruição. E o espírito responde que essa necessidade se enfraquece à medida que o espírito sobrepuja a matéria e que o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Dá para ver, né? Tem muita gente que é incapaz de matar uma mosca. Já tem um sentimento tão elevado sobre a vida dos outros seres que é incapaz de matar uma mosca. Ora, se o horror à destruição cresce tanto quanto o desenvolvimento intelectual e moral do homem, subtende-se, logicamente, que aqueles que ainda não manifestam horror à destruição também não se desenvolveram moral e intelectualmente. São retardatários do progresso espiritual, pois como destruição pode ser também considerada a que é produzida pelo desejo de comer carne e que demonstra acentuada predominância da natureza animal sobre o espiritual. No final da resposta à pergunta 734, o espírito, embora afirme que o direito de destruição se acha regulado pela necessidade que o homem tem de prover o seu sustento e segurança, faz a ressalva de que o abuso jamais constitui direito. É porque tem gente que vai para uma churrascada, uma jantarada e come de se empanturrar muito mais do que necessário. Normalmente, quando uma pessoa normal se alimenta, o que o corpo realmente absorve de energia é 30% do que ela come. O restante vai apenas com bagaço, por onde tem que ir. Esse conceito final tem relação mais direta com os espiritualistas, em geral, pois constitui realmente um abuso perante o sentido mais puro da vida. O fato de que, ante a prodigalidade de frutas, legumes e hortaliças, os homens já cientes de tal conceito ainda teimam em devorar os despojos dos seus servidores inocentes, os animais, né? E os espiritualistas que houverem compulsado as obras sensatas e progressivas de Allan Kardec, né, tornar-se-ão muitíssimos onerados perante a justiça sideral, quando, quer dizer, a partir do momento que você passa a ter esse conhecimento, o peso da culpa é outro, muito maior. Após terem recebido os ensinamentos que pedem frugalidade, equilíbrio, piedade e pureza, contradizem o esforço de se libertarem da matéria, prosseguindo
no banquete mórbido das vísceras assadas ou cozidas, epicuricamente para o necrotério do estômago. O inteligente codificador da doutrina espiritualista, como que pressentindo com um século de antecedência a ignomínia, a destruição dos animais e das aves, inclui na sua obra citada a resposta 735, que é um libelo contra a caça. A caça é predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede aos limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem dotado de livre-arbítrio destrói sem necessidade. Terá que prestar conta do absurdo ou do abuso na liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Matar o animal ou a ave indefesa que precisa do carinho e da proteção humana constitui realmente grave dano de ordem espiritual. Tendo Kardec perguntado ao seu mentor se pode ligar o sentido, ou melhor, o sentimento de crueldade ao instinto de destruição, foi-lhe respondido o seguinte: a crueldade é o instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Fecha aspas. Ratificamos, pois, as nossas considerações anteriores de que o alimento, ou melhor, a alimentação carnívora, que é responsável pela matança cruel nos matadouros e charqueadas ou açougues, é produto de uma natureza humana impiedosa e má, como afirmou o mentor de Kardec ao se referir à destruição acompanhada de crueldade na questão 752. Vamos ficar por aqui. Esse é o livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, falando a respeito da alimentação carnívora.